Amém, glória a Deus. Irmãos queridos, hoje a palavra está fresquinha. Tão fresquinha que eu acabei ela ontem às 11 da noite. E o Senhor tem um propósito para nós aqui, Ele quer falar conosco nessa manhã. Há algo muito especial da parte do Senhor. Eu creio que Ele está nos conduzindo, né, neste processo no livro de Gênesis. Estamos no 14º domingo em Gênesis, olha que especial. No domingo passado nós estávamos no capítulo 18, hoje nós vamos para o capítulo 19, tá? Então eu quero já convidar você a abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 19, nós vamos ler do versículo 12 ao 29, conforme você for encontrando, vá se pondo de pé, vamos ler juntos a palavra de Deus, Gênesis capítulo 19, dos 12 ao 29, versículos 12 ao 29, e vamos crer que o Senhor tem algo para nós de uma maneira muito especial nessa manhã, em nome de Jesus. O texto diz assim: os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui a sua mulher e as suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em nenhum lugar na planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor. Seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, então esta está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir até lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso, a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a cidade. Então o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, eis aqui a tua palavra, a porção que está para nós hoje. Pedimos para que o Senhor nos use, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós, nos dando, Senhor, discernimento, transformação, compreensão, revelação, rema, para que as nossas vidas sejam impactadas e transformadas aqui nessa manhã. Tu tens poder para nos transformar e transformar de tal maneira que saiamos daqui diferente de como entramos, pois o Senhor opera em nós pelo agir do teu Espírito e por meio da tua palavra. Eis-nos aqui nessa manhã, sê conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar.
Domingo passado nós falamos sobre a intimidade de Deus com Abraão. No capítulo 18, o Senhor e dois anjos se aproximam de Abraão e eles contam a Abraão, o Senhor conta a Abraão o que ele está por fazer em Sodoma e Gomorra. E ali Abraão intercede por Sodoma e Gomorra, pedindo para que, se houverem 50 justos, que o Senhor preserve a cidade, 45 justos, que o Senhor preserve a cidade, 40, 30, 20, 10 justos, para que o Senhor preserve a cidade. E o Senhor diz em cada um desses contextos que, se houverem tantos justos quantos Abraão está pedindo, Deus preservaria as cidades. Mas a verdade é que não há. E o capítulo 19 começa com uma narrativa terrível, para que nós possamos compreender o porquê é que Deus age com juízo sobre Sodoma e Gomorra. É um texto terrível quando estes dois anjos saem de Abraão, saem do lugar de Abraão, do Senhor, da presença do Senhor, e chegam até Sodoma e Gomorra e encontram Ló na porta da cidade. E ali então o texto vai narrar para nós, eu quero ler para você. Diz assim: os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir o caminho. Eles dizem, não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa, chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Aqui está o retrato de Sodoma e Gomorra. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho duas filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com ela o que bem entenderem. Percebam o ambiente de degradação moral em que Ló estava. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém? Bom, e aí entra o texto que nós acabamos de ler. Mas até o versículo 11, queridos, está ruim? Melhorou? É? Obrigado, Esther. Deus me ajude a não tropeçar nisso aqui, em nome de Jesus. Se eu tropeçar, alguém filma. Já está sendo filmado, então está tudo bem. Até o versículo 11, nós encontramos o cenário em que está Sodoma e Gomorra. Uma degradação, uma confusão, uma troca de valores, um ambiente do qual já sabíamos, pois quando Abraão e Ló têm aquela desavença, nós sabemos que lá na narrativa de Gênesis já diz para nós que eram cidades com muito problemas. Mas mesmo assim Ló vai nessa direção e ele
decide ficar ali, decide estabelecer morada ali e vive a sua vida, tem as suas filhas ali, né? Estava dando as suas filhas para genros, mas ali a história começa a se desenrolar e o juízo de Deus cai naquela cidade. E este trecho, irmãos, é um trecho que nós lemos, que fala com muita peculiaridade, com muita propriedade, a respeito do juízo da cabeça de Ló, a respeito da conduta da vida deste homem, sobrinho de Abraão. E eu creio que nesta manhã o Senhor tem algo para nós aqui, quando olhamos para Ló e a sua maneira de viver a vida. É muito curioso porque, ainda que Ló tenha decisões pobres e viva uma vida miserável, e nós vamos ver aqui, lá na segunda carta de Pedro, Pedro diz que Ló foi um homem justo. Pedro diz e fala de Ló como um homem justo. Então nós estamos falando aqui de um filho de Deus, ao mesmo tempo em que nós vemos um homem tomando decisões muito complexas e complicadas ao longo da sua jornada de vida. É por isso que esse texto é um texto que nós precisamos olhar com carinho, porque ao mesmo tempo que ele é considerado um homem justo lá em Pedro, e nós não podemos negar isso, porque a palavra não mente, amém? Nós precisamos olhar que as decisões desse homem e o caminhar desse homem foram um caminhar que gerou cicatrizes profundas e amargas. Então, é nesse pano de fundo que eu quero trilhar contigo esse trecho nessa manhã. A primeira coisa que nos chama a atenção nesse trecho do versículo 12 ao 29 do capítulo 19 de Gênesis, é que quando estes anjos se aproximam de Ló, eles fazem um pedido e eles estendem a misericórdia de Deus através da vida de Ló, dizendo: você tem alguém na cidade, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outros parentes? Estes anjos, eles estendem a misericórdia de Deus a partir da vida de Ló, assim como o Senhor estende as suas misericórdias a partir da nossa vida pela proclamação do Evangelho. Quando nós fomos alcançados e fomos alcançados pela salvação em Cristo Jesus, quantos foram alcançados aqui pela salvação em Cristo Jesus? Dá para dar um glória a Deus aí, cheio de ânimo? Aleluia! Nós fomos alcançados para alcançar. Nós fomos alcançados pela proclamação do Evangelho para proclamarmos o Evangelho. Nós somos aqueles que contêm e aqueles que carregam as boas novas do Evangelho. Assim como Ló estava neste ambiente, os anjos disseram a ele: se você tem mais alguém na cidade, tire-os daqui. Essa graça que está sobre você, Ló, essa misericórdia de Deus que está sobre a tua vida, Ló, é para estender aos teus, é para estender àqueles que estão ao teu redor, é para estender àqueles que você conhece, que você ama, que são da tua família. E esse é o chamado que o Senhor nos chama, somos alcançados para alcançar. Ló estava aqui com uma notícia: Deus haveria de vir com juízo sobre Sodoma e Gomorra. E ele revelou a Ló, e ele disse: chama os teus. Você e eu conhecemos o fim de todas as coisas, não conhecemos? Pois está escrito, falamos sobre isso domingo passado. O livro de Apocalipse é a manifestação do amor de Deus para com as nossas vidas, para que a gente saiba o que está por vir, para que a gente não seja pego de surpresa, para que a gente se prepare para o dia mau, para que a nossa relação com Deus seja intensa, como aquelas virgens com a candeia cheia de óleo, que não sejamos surpreendidos como nós cantamos aqui na meia-noite, para que quando Jesus vier, nós estejamos o aguardando,
Tem alguém aqui? O aguardando. E é isso que Deus fez com Ló, dizendo: olha, vai chover fogo do céu, vai lá, reúne a tua família e vaza. Mas a gente sabe, assim como Ló experimentou, que a incredulidade governa esse mundo, que a incredulidade está no coração da maioria. Não é isso que acontece lá no versículo 14? Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas. E lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Eles então fizeram suas malas e imediatamente saíram de suas casas. É o que está escrito aí? Não. Pensaram que ele estava brincando. Que brincadeira que custou caro foi essa? Pensaram que Ló estava brincando. Irmãos, essa resposta revela muita coisa. Revela também o teor da moral que Ló tinha com os seus genros. Revela o teor de autoridade que esse homem não tinha com os seus genros. Para que no momento sério e importante da vida, que salvaria as suas almas, ele não foi levado a sério. Isso nos faz refletir quanto à nossa conduta quando andamos por aí, com o tipo de conversa que nós temos por aí, com a seriedade com que nós damos para que as pessoas compreendam que quando o assunto for sério, é coisa séria. E sabe, não só os genros de Ló, mas muitos ao longo da história não acreditaram no juízo de Deus. A Bíblia diz para nós, lá em Lucas, capítulo 17, versículos 24, diz assim: pois o Filho do Homem no seu dia, o dia da sua volta, o dia lá de Apocalipse 19, o cavaleiro do cavalo branco, quando vier para a terra de novo, no seu dia, será como um relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes, é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Jesus estava falando de si mesmo para os seus discípulos. Ele estava falando que ele haveria de morrer, mas que ele haveria de voltar. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia como? Comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, como se nada tivesse acontecendo, até o dia em que Noé entrou na arca e então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló, como nós estamos lendo e ouvindo juntos aqui. O povo estava o quê? Comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo, como se nada fosse acontecer. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Irmãos, as pessoas vivem a vida como se o que elas veem fosse tudo o que existisse. Enquanto o juízo se aproxima, a vida vai sempre parecer normal. E nem todos responderão ao chamado. Nem todos atenderão à convocação de arrependimento e de fé em Cristo Jesus. Nem todos. O nosso papel é continuar proclamando o máximo possível, da maneira mais criativa possível, mais ousada possível, mais cheio do Espírito possível, mais compreendendo a palavra de Deus possível. Mas ainda assim, nem todos atenderão a essa voz. O justo precisa lidar com a incredulidade. O problema é que muitas das vezes
pela incredulidade dos outros e pela normalidade das coisas corriqueiras, nós vamos viver batalhas na mente. E a dúvida e a incredulidade pode nos atingir de tempo em tempo. Olha que interessante. O texto diz, que acabamos de ler, que Ló foi falar com seus genros e ele afirma, ele diz: saiam imediatamente desse lugar. Ló estava de uma maneira muito intensa, gerando intensidade para que houvesse movimento. Mas, curiosamente, depois que os seus genros acharam que ele estivesse brincando, o texto no versículo 16 diz que Ló demorou, não queria sair. O mesmo homem que disse, saiam imediatamente, não queria mais sair imediatamente. Tendo ele hesitado, os homens, os anjos, o agarraram pela mão, como também a mulher e as suas 2 filhas, e tiveram que tirar eles dali à força. Porque Ló revela também as estações de incredulidade em que as coisas normais da vida nos geram, nos promovem essa falta de fé de que Jesus de fato está voltando. Está voltando mesmo? Jesus está voltando mesmo? Puxa vida, faz 2000 anos que dizem que ele está voltando, não está voltando. Vai demorar mais um pouco, está tudo bem. Eu vou plantar, eu vou colher, eu vou casar, eu vou dar em casamento, eu vou comer, eu vou dormir, eu vou viver a minha vida do meu jeitinho, e vou tocar o meu barquinho, e vou ser um cara legal para o resto da minha vida, que está tudo bem. Essa é a tentação de cada um de nós. Essa é a tentação de que, muitas das vezes, basta chegar segunda-feira para a gente se esquecer da prédica do domingo. Basta chegar segunda-feira para a gente se esquecer das nossas lágrimas que foram derramadas nesse lugar. Basta a gente tirar os olhos do céu por alguns dias, que os nossos pés na terra vão clamar por atenção. O mesmo Ló que disse, saiam imediatamente, teve que ter sido tirado à força daquela cidade. Isso nos revela algo. Mas o Senhor, Ele continua agindo com misericórdia, amém? Quantos são gratos pela misericórdia do Senhor na tua vida? Glória a Deus por isso. Sabe, tem momentos na nossa vida em que a dúvida toma conta do nosso coração. E nós precisamos ser puxados, nós precisamos ser arrancados do lugar da dúvida. Precisamos ser arrancados daquele ambiente. Não é o que está escrito na carta de Judas, capítulo 1, versículos 22 e 23. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros, salvem arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Meus irmãos, a falsa paz deste mundo quer entorpecer o nosso coração e nos fazer nos esquecermos que não somos mais daqui. A falsa paz deste mundo quer nos desviar os nossos olhares e o nosso coração daquilo que o Senhor já nos chamou e nos convocou para uma vida sobremodo excelente em espírito e em verdade. Nós não somos mais deste mundo. Nós não somos mais daqui. A nossa relação com Deus é em espírito e em verdade. As nossas decisões têm que ser jorradas de oração e confirmação. A nossa caminhada tem que ser na intercessão e de joelhos dobrados. Os nossos valores têm que estar pautados na palavra de Deus. Não é mais a paz falsificada deste mundo que deve nos reger. Quantos de nós estamos caminhando entorpecidos pelas manchetes deste mundo, achando que o que há
é o que vemos. Talvez você já entregou a sua vida para Jesus, você já viveu um primeiro amor, você já foi arrebatado de você mesmo, você já viveu intensamente, mas este mundo já entorpeceu o teu coração e talvez você esteja como aquele irmão morno. Aquele irmão que está na vibe das coisas e está deixando a vida levar conforme as coisas vão acontecendo. Sabe, nós precisamos aprender a nos deixar levar pelo Senhor e mais nada. Pelo Senhor e mais ninguém. É o Senhor que rege a nossa vida. Ele é o regente da nossa música. Da música que toca o nosso coração. Ele é o regente da música que fala os nossos pensamentos. Ele é o regente da música que nos conduz aos pastos verdejantes. Nos leva às águas tranquilas. O Senhor nos convoca para esse lugar. Mas às vezes esse mundo que nos prega peças o tempo inteiro, nos entorpece, nos convoca às negociações. E aqui está o problema, é aqui com a história de Ló que nós precisamos hoje confrontar as negociações que nós temos feito com o próprio Espírito Santo. Quais são as negociações que temos feito? Sabe por quê? Porque o anjo do Senhor que visitou a Ló, que deu livramento a Ló, disse, suba para as montanhas. Ló foi negociar com ele para ir parar numa cidade chamada Zoar. E aqui vai a piadinha. Ele foi Zoar naquela cidade. É maior que eu, perdão, queridos. Ele diz, versículo 20, aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Queridos, era uma cidade da planície, era uma cidade da região. Ele diz, lá estarei a salvo. Sabe o que o anjo faz? Eu vejo que às vezes o Senhor fala, a jornada vai ser um pouco mais longa, mas tá bem. Está bem. Ele diz, está bem. Respondeu ele, também lhe atenderei esse pedido, não destruirei a cidade da qual você fala. Ele ia destruir a cidade que Ló pede para ir para ela. Negociando. Às vezes nós queremos ser salvos do juízo sem abrir mão da proximidade com aquilo que nos levou até o juízo. A gente diz, o Senhor falou comigo, mas não foi bem assim, foi uma parte. A outra parte eu guardo para mim. Eu vou ficar próximo daquilo. Eu vou brincar com fogo. Eu acho que é daqui que devia vir essa expressão, brincar com fogo. Eu vou brincar com fogo um pouquinho. Ah, pastor, namorar sem relação íntima? Só não pode ter penetração, o resto eu faço. Durmo junto, faço carícias de amor. Eu vou brincar com fogo. Já que no ipsis literis das escrituras não está dizendo, está sim. Está sim. Está sim. Relação íntima, jovens, é para o casamento. Carícias é para o casamento. É tudo para o casamento. Amém? Guardem isso no coração de vocês. E pratiquem, em nome de Jesus. Não brinquem com fogo. Porque às vezes o Senhor até permite, para ver onde vai dar. E aí, deixa eu dizer para você, dá ruim. Deixa eu antecipar, dá ruim. Brincar com fogo dá ruim. As nossas concessões podem destruir a nossa família, homens. As nossas concessões podem nos levar para o lugar de morte.
Ló era um homem justo, mas pelo jeito, o seu modelo não foi forte suficiente para carregar a sua esposa e as suas filhas para o mesmo lugar, porque elas padeceram no caminho. A sua mulher, a Bíblia vai dizer, versículo 26, a mulher de Ló olhou para trás. Saudades de Sodoma e Gomorra. Aqueles homens eram maus, mas nem tanto. Aquilo que eles faziam, às vezes era prazeroso. Olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. É interessante que toda vez que a Bíblia fala de coluna, ela fala de memorial. Ela se tornou um memorial para que aprendamos com ela a jamais olhar para trás, para o nosso pecado, para as nossas práticas antigas, para as coisas que a gente abandonou lá nos pés da cruz. Meu irmão, não volte, não volte, não faça concessões, pare de negociar os teus prazeres com o Senhor, aniquile-os nos pés da cruz e vaze dali em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As concessões custaram a mulher de Ló. As concessões lá do capítulo 30, do versículo 30, perdão, até o último, 38, vai narrar um último trecho, o último momento em que Gênesis vai falar de Ló. Ló, no final das contas, sobe para a montanha e vai morar numa caverna com as suas 2 filhas. É claro, porque se toda a planície foi destruída, que é o que o texto diz, de alguma maneira isso respingou em Zoar. De alguma maneira, o ambiente ali não era propício, pois não era desde o início o lugar para o qual Deus queria que Ló fosse. Irmãos, veja o destino deste homem. E eu quero aqui fazer uma pausa e te lembrar de alguns domingos atrás, quando nós falamos a respeito do momento de decisão, de onde cada um iria morar, quando Ló e Abraão sentaram para decidir isso. Ló escolheu um lugar que era prazeroso aos seus olhos, um oásis, que parecia como o lugar do próprio Éden. A Bíblia vai dizer, como o Egito, um lugar próspero de água, de abundância, de fartura. E Abraão deixou Deus escolher o lugar onde ele iria morar. E olha o que dá. Ló não fica nem no lugar, porque o lugar é destruído por fogo e enxofre que vem do céu. Ló vai parar numa caverna com as suas 2 filhas solteiras, sem esperança de futuro. E aí essas filhas, que saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu delas, tem uma ideia genial. Vamos embebedar o nosso pai e vamos dormir com ele. Porque aí vem a contrapartida moral, né? Da moralidade. Não, porque aí a dinastia dele não será estancada. Ele vai continuar. Boa desculpa, né? A mais velha embebeda do seu pai, tem relação sexual com seu pai e engravida. E chega para a mais nova no dia seguinte, agora é a tua vez, vai lá. E aí os moabitas e os amonitas nascem desses 2 filhos. Inimigos de Deus, até o lugar da redenção de Deus no meio desse povo. Às vezes a gente sai do ambiente, mas o ambiente não sai da gente. E a gente precisa buscar o Senhor, queridos, porque Ele é compassivo, Ele é gracioso. É uma história intensa, mas tão intensa quanto a história é o favor de Deus em poupar este homem justo. Mesmo em meio às suas terríveis decisões, os anjos o tomam pela mão e o tiram do lugar de juízo. Deus
o livra das chamas. Versículos 23, capítulo 19 e 24 vão dizer: quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Sabe o que é lindo nessa história? Que a gente não entende, queridos. A graça de Deus, desista, você não vai entender nunca. A misericórdia de Deus, desista, você não vai entender nunca. A compaixão de Deus, desista, você não vai entender nunca. Só receba, é melhor. É incrível porque lá no versículo 21, o anjo diz assim: fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Perceba o amor de Deus pela vida de Ló. Perceba o cuidado de Deus pela vida de Ló. Perceba a atenção de Deus para com este homem que vivia de uma maneira bagunçada, com princípios bagunçados, num ambiente hostil que ele mesmo decidiu estar ali, com uma família totalmente disfuncional. Deus olhou para ele e teve compaixão e misericórdia. É assim como ele faz comigo e com você, porque o bem da verdade é que talvez alguns de nós nos identifiquemos mais com Ló do que nós gostaríamos. Essa é a verdade. É muito fácil a gente falar de um homem com uma vida problemática como essa e tirarmos o nosso nome da equação. Mas quando nós nos vemos com profundidade, nós nos encontramos muitas das vezes como este Ló. Um homem que precisa lidar com a incredulidade, que é chamado para resgatar, mas ao invés de tirar desse lugar, se mistura com aqueles que estão naquele lugar. Que muitas das vezes começamos a fazer concessões e negociações com aquilo que já abandonamos no passado. E a Bíblia ainda vai dizer, usando um termo muito feio, mas está escrito, e este púlpito foi feito para dizer o que está escrito, que é como um cão que volta ao seu próprio vômito. E o Senhor nos convoca a olharmos para a vida deste homem e para essa história e encontrarmos as graças e as misericórdias do Senhor e encontrarmos o amor de Deus nisso tudo, porque o Senhor enviou o seu Filho para morrer por nós, não somente para avisar que o fogo está vindo, mas também para nos tomar pela mão. Essa manhã é uma manhã de olharmos com profundidade, muita atenção para dentro de nós, para sermos confrontados de verdade com quem nós somos, mas também para encontrarmos nisso tudo a graça de Deus, as mãos estendidas do Senhor por cada um de nós aqui nessa manhã. Ele te ama, Ele se importa com você, Ele se preocupa contigo. Ele sabe, às vezes, até o buraco onde você está. E é por isso que Ele estende as mãos para você nessa manhã. Essa manhã é uma manhã de reconciliação com Deus. Essa manhã é uma manhã de se despedir do fogo. Essa manhã é uma manhã onde o Senhor quer te tirar desse lugar. É uma manhã para você olhar de verdade para um Deus de verdade e se posicionar de verdade com Ele. É uma manhã para você parar de brincar com fogo. É uma manhã de olharmos com atenção. Muito bem, Ló foi para o céu, bonito, possivelmente. Mas e a sua esposa e as suas filhas, o que deu com elas? E todas as gerações que vieram depois dele, por este ato pecaminoso das suas filhas, que foram inimigos de Deus por tanto tempo. As consequências são sérias, meus irmãos. Você já viu uma casa pegar fogo por causa de uma faísquinha na tomada? Você já viu uma casa pegar fogo por causa de uma chaleira elétrica com um fio desencapado? Isso aconteceu aqui em São Bento há um tempo atrás. Perder tudo por causa de uma brincadeirinha, de uma postura, de um desejo, de um pensamento. Mas o Senhor, Ele quer nos amar de um jeito incompreensível nessa manhã.
E Ele quer nos tirar desse lugar. Sabe, queridos, como Judas escreveu na sua carta, que nós lemos, dizendo, tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem arrebatando-os do fogo. Eu creio que é o que o Senhor está fazendo aqui nessa manhã. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Sabe aonde nós encontramos esta compaixão, esta misericórdia? É no convívio da igreja. É nesse lugar, e aqui eu quero abrir o meu coração de pastor, de discipulador e de líder de em casa para você, igreja. Talvez você tenha um líder de em casa muito duro, que é bravo, que é uma pessoa que às vezes fala umas verdades que você fica até vermelho, sabe? Mas deixa eu te dizer, é por amor. É por amor que nós nos posicionamos, é por amor que nós levamos a sério. Quando precisamos confrontar, é por amor que nós olhamos para o pecado, odiando até a roupa contaminada pela carne. É por amor que nós aplicamos disciplina. É por amor que nós tiramos de departamentos. É por amor que nós, às vezes, temos que conversar coisas duras e você ir chateado para casa. É por amor, para que você saia de lugares de indiferença, porque nós estamos olhando e vendo que você está brincando com fogo. É por amor. É por amor. Infelizmente, não é sempre que dá certo. Tem gente que sai da igreja porque é confrontada. Tem gente que sai de em casa porque é confrontado. Tem gente que vira as costas e diz, quem é ele para mandar em mim? Não tem ninguém mandando em ninguém não, meu irmão. A gente só está te alertando. Você vai ver e vai pegar fogo. Cuidado, não brinca com isso. Estou aqui expondo o coração da nossa liderança nessa casa, para que nós possamos cumprir o que a palavra nos diz. Mostrem misericórdia com temor. Como que mostra misericórdia com temor? Dizendo, tá tudo bem, foi só um vacilo. Não faz mais não, tá bom? Não! É sentar e dizer, você fez isso, e isso pode causar isso, a tua vida vai virar do avesso, porque se você continuar nesse caminho, vai acontecer isso, cuidado, atenção, ei, para! Não vá adiante! Vai pegar fogo! Ou quando, se porventura você estiver na tua casa, me diga o seguinte, e por acaso a tua chaleira elétrica começar a sair faísca, e em cima dele você tiver ali um armário da cozinha todo de MDF, altamente inflamável. Você está assistindo TV e está passando o teu doraminha, está naquele momento do beijo. O dorama, né, é engraçado, ele vai até o final para ter meio beijo, né? Aí vai dar o beijo, tá pegando fogo, você olha, tá começando a pegar, mas é um foguinho assim, ó, é um foguinho assim, é um foguinho assim. Vai lá, você tem uma casa aí de 200 metros quadrados, é grande. E aí tem um foguinho assim lá, você fala, vou terminar o seriado, daqui a pouco eu vou lá apagar, né? É um foguinho assim, pequeno, né? Meu irmão, eu tenho certeza absoluta que você ia pular do sofá, você não ia nem lembrar mais de onde você está, do que está acontecendo, você ia mirar aquele fogo, no meio do caminho você ia pegar tua jarra de chimarrão, ia coisar e ia apagar aquilo, tirar da tomada, desligar o quadro de registro, você ia fazer muito mais do que precisaria, inclusive, para garantir que aquele fogo foi estancado. Sim ou não? E por que na vida espiritual a gente não gosta quando alguém faz isso com a gente? Por que quando a gente está num caminho perigoso, alguém vem chamar a nossa atenção e a gente fala, larga a mão. Eu penso que se o Senhor nos desse a graça de termos um vislumbre do lago de fogo e enxofre, me escute nessa manhã, a nossa vida com Ele seria completamente diferente. A preguiça de ler a Bíblia ia embora, a preguiça de orar ia embora, acordar cedo não ia ser nunca mais um problema, nada mais ia ser um problema, porque a gente teria um vislumbre do que está guardado para os sodomitas.
E o Senhor está querendo, nessa manhã, pode até não parecer do jeito que eu estou falando, mas Ele está querendo derramar um amor sobre a tua vida, chamar a tua atenção e dizer para você: para de brincar com fogo. Para de brincar com fogo. Para de brincar com fogo. Ele quer te tirar do fogo nessa manhã. Ele quer te tirar desse lugar de perigo. Ele quer te livrar das chamas que estão prestes a cair. Ele quer te lembrar que o teu lugar não é ali, é assentado juntamente com Cristo, à destra de Deus, aguardando a eternidade que lhe está proposta, esperando o Cristo do Apocalipse 19 chegar, para que eu e você possamos celebrar e viver para todo sempre, numa mesa completa na presença do Senhor. Eu quero chamar o pessoal do louvor para subir, pode subir. Irmãos queridos, é hora de nós pararmos de brincar com fogo. É hora de nós olharmos para a vida de Ló e encontrarmos cicatrizes amargas, caminhos duros, e dizermos: Senhor, eu não quero isso para mim. Eu não quero que nenhum dos meus se perca. Eu não quero, Senhor, ser encontrado como um homem mediano, um homem que foi feito de qualquer jeito, que caminhou de qualquer jeito, que viveu a fé de qualquer jeito, que andou de qualquer jeito, que deu mais vazão para as vozes de dentro do que para a voz da palavra de Deus. Porque pode ser que lá no final o Senhor te arrebate daquela lambida daquele fogo. Mas aí, deixa eu te dizer, não é melhor viver uma vida na presença dEle do que desse jeito? Não é melhor você viver perto dEle do que vivendo e colhendo das consequências das decisões infelizes? Ah, meus irmãos, eu não sei quanto a você, mas quanto mais eu envelheço, mais eu sou temeroso quanto às decisões que eu tomo. Sabe, porque chega uma hora na vida que eu olho e falo: eu estou cansado de colher burrice. Estou falando de mim. Estou cansado de colher decisões tomadas distante do Senhor. Estou cansado de ter que viver agora uma estação para arrumar um negócio daquilo que eu fiz errado. Eu não devia ter feito daquele jeito, mas eu fiz, porque eu não consultei o Senhor, porque eu não ouvi a palavra, porque eu não busquei o Senhor, porque eu não ouvi conselheiros, pessoas que poderiam me dar uma direção melhor. Quanto mais velho eu fico, mais cansado eu fico de tomar decisões infelizes. E eu oro e torço para que seja o teu caso mesmo que o meu. E é por isso que o Senhor quer, nessa manhã, nos dizer: pare de brincar com fogo, em nome de Jesus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Jesus está aqui, Ele está aqui, meus irmãos, Ele está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor te chama a atenção nessa manhã. O Senhor busca aqueles que podem ouvi-lo nessa manhã. O Senhor busca aqueles que podem se humilhar nessa manhã e dizer: Senhor, eu não quero mais brincar com fogo. O Senhor está querendo resgatá-lo desse lugar, o Senhor está querendo tirá-lo, puxá-lo pela mão. O Senhor está querendo te dar uma nova esperança, uma nova história, um novo destino. O Senhor está querendo te dar uma colheita abençoada. O Senhor está querendo te levar para um caminho mais nobre. O Senhor está querendo te dar o melhor. A palavra diz que Ele tem planos de paz a nosso respeito, mas é necessário nós nos dobrarmos para os planos dEle, que são de paz a nosso respeito. E nessa manhã o Senhor está te chamando pela mão. Ele está dizendo: vem, filho meu. Vem, filho meu. Vem, filho meu. Tira os olhos desse lugar perigoso. Tira o teu coração dessas coisas que são perigosas. Tire os teus pensamentos desses lugares que te levarão à morte. Ele está dizendo: preste atenção em mim, olha para mim. Se eu estou te dizendo: corra para a montanha, não negocie, não barganhe, não abra concessões. O Senhor está falando contigo nessa manhã, meu irmão, minha irmã.
Ele está te lembrando das concessões que talvez você já tenha aberto. Ele está te falando de lugares que talvez você esteja querendo ter por perto ainda. Ações, atitudes que você tem tomado e que tem o desagradado, mas Ele tem permitido, pois de alguma maneira você precisa aprender. Mas nessa manhã, Ele quer vir com uma porção diferente no teu coração, Ele quer te livrar, Ele quer te abrir os olhos, Ele quer te tratar, Ele quer te curar, Ele quer te ajudar. Nessa manhã o Senhor está te chamando. Oh Deus, quem irá responder ao seu chamado nessa manhã? Quem irá se colocar diante dele nessa manhã, querendo se desvincular daquilo que parece, mas não é? Tem gente brincando com fogo nessa manhã, mas o Senhor quer te resgatar desse lugar. O Senhor quer te resgatar desse lugar. Ele está falando contigo. Ouça a sua voz. Não importa quantos anos de vida cristã você tenha, não importa se você é líder nessa casa ou se você não é, não importa se você já foi ministro, se você ainda é, não importa se você aceitou a Jesus na semana passada, ou se você já vem de um berço cristão. Irmãos, o mundo tenta nos afogar, o mundo tenta nos paralisar, o mundo tenta nos arrancar da presença de Deus. Mas nessa manhã o Espírito Santo está te chamando, está te dizendo: ei, olha para mim, me dá a mão, vamos sair daqui porque ainda é tempo, vamos sair daqui porque as coisas ainda não pioraram, vamos sair daqui porque ainda não está chovendo o fogo do céu, vamos sair desse lugar. E eu quero convidar você a fazer um ato profético nessa manhã. Se você está num lugar que você precisa sair dele, um lugar que possa ser uma concessão que você abriu, um lugar no teu pensamento, um lugar que você está sendo tentado no pecado, um lugar em que você está sendo convocado ou convidado pela sua própria carne para voltar a agir, a participar, a frequentar, a pensar ou a se envolver. Eu quero convidar você para dar um passo em direção à mão de Deus que está estendida a você. Nessa manhã, como um ato profético, se você precisa sair de algum lugar, na sua mente, nos seus pensamentos, e tomar a mão de Deus que está estendida para você nessa manhã, eu quero convidar você a vir aqui à frente, se ajoelhar nesse lugar, para que nós possamos orar juntos pela presença do Senhor. Venha, saia do teu lugar, venha aqui para frente, venha se ajoelhar na presença do Senhor. Venha se ajoelhar na presença do Senhor. O Senhor está te chamando nessa manhã. O Senhor está te convocando, Ele está estendendo a sua mão a você. Não negue a sua destra, não negue a sua destra. Os dias são maus, não negue a sua destra, não negue a sua destra. Seja forte e corajoso, vá na direção da vontade de Deus, vá na direção dos planos do Senhor, vá na direção daquilo que Ele tem para você, pois Ele tem grandes coisas para você. Mas para isso você precisa estar na presença dEle. Aleluia, aleluia. Venha para frente, venha para frente. Venha para frente, abandone o pecado, abandone a tentação, abandone aquilo que tem te convocado para o dia mal, abandone aquilo que está sendo distração na tua vida, abandone aquilo que tem te feito mal, abandone aquilo que tem querido te trazer morte, abandone, venha para frente. É tempo de buscar ao Senhor, é tempo de se reconciliar com Deus, é tempo de avançar na tua vida e na tua jornada de fé, em nome de Jesus. É tempo de sair da mesmice, é tempo de sair da indiferença, é tempo de rogar e clamar pela presença do Senhor, pois Ele é fogo consumidor, mas Ele nesta manhã é graça, é favor imerecido, é misericórdia. Estamos no ano aceitável do Senhor e Ele nos chama para a reconciliação. Aleluia, aleluia. Nenhum de nós é merecedor, mas Ele nos convoca para esse lugar. Aleluia. Faça a sua oração, você que está de joelho aí na frente, faça a sua oração com Ele.
Peça perdão a Ele. Peça perdão a Ele. Peça perdão a Ele pelas concessões. Peça perdão a Ele pelas negociações. Peça perdão a Ele por aquilo que já está feito, mas que precisa da misericórdia do Senhor. Peça por sabedoria por aquilo que está prestes a acontecer, mas que você pode se livrar, ainda há tempo. Aleluia, aleluia. Clame ao Senhor nessa manhã, clame ao Senhor nessa manhã, clame ao Senhor nessa manhã. Aleluia. Eu quero orar aos líderes, pedir aos líderes em casa, aos pastores que não estão aqui na frente de joelhos, que venham orar por esses irmãos. Líderes de em casa, pastores aqui da casa, venham orar por esses irmãos, em nome de Jesus. Ore por cada um deles. Ore pela graça de Deus, ore pelo favor de Deus, ore pela presença de Deus na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Que a misericórdia do Senhor os alcance, que o amor de Deus os alcance e derrame sobre eles uma nova porção, uma porção ainda mais excelente, em nome de Jesus. Ore, meu irmão, ore, minha irmã. Igreja amada, se você está aí sentado, está tudo bem, você está conectado com o Senhor, levante as suas mãos e interceda por esses irmãos aqui da frente. Vamos orar, vamos levantar um clamor, igreja. Vamos levantar um clamor nessa manhã. Precisamos da oração uns dos outros. Se está tudo bem com você e você está nessa estação, ore por quem está aqui na frente, interceda por quem está aqui na frente, em nome de Jesus. Ora, baixandará, maçandeira, candoro, romance. Cheira, baçandará, candoro, romance. Deixa ter bas. Choiro, baçandará, candoro, romance. Ah, Pai querido. Oh, Deus. Em nome de Jesus. Livra-nos, Senhor, do dia mau. Livra-nos, Senhor. Livra-nos, Senhor, do teu juízo, Senhor. Abre os olhos de quem ainda não vê. Nos permita nos achegarmos a Ti com mais intensidade. Que as Tuas mãos de amor, graça, compaixão, que estão estendidas para nós, seja o nosso resgate. Seja o nosso resgate nessa manhã. Tu és o nosso resgate. Tu és a nossa esperança. Tu és a graça depositada em favor de nós. Tu és, Senhor, o que precisamos, Pai. Tu és, Senhor, o que temos, Senhor. Não há mais nada além de Ti, Senhor. Tu és o que temos. Tu és o que temos, Senhor. Tu és o que temos, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos nessa manhã e nos aproxima de Ti, Senhor. Revela-te a nós ainda mais como nosso resgatador, como aquele que estende a mão pelas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, Pai amado, Pai querido, obrigado por esse tempo tão especial. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas. Obrigado por esse amor incondicional que nos toma pela mão. Obrigado, Jesus. Obrigado por um amor que nós um dia compreenderemos de uma vez por todas. E antes de nós nos despedirmos, se há alguém aqui nessa manhã que nunca entregou a sua vida para Jesus, talvez você esteja visitando a igreja já há alguns domingos, ou talvez você esteja vindo de um contexto em que alguém te trouxe aqui, e que você ainda não disse com todo o teu coração que Jesus é o Senhor e Salvador da tua vida. Talvez, se alguém te perguntasse quem é Jesus, você saberia dizer: é o Filho de Deus, é aquele que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que foi crucificado.
Você talvez tenha até participado de um conjunto de ensinamentos em alguma igreja lá na tua infância. Mas se alguém perguntasse para você, se esse mesmo Jesus, que talvez você saiba em partes a respeito dele, é o teu Senhor e suficiente Salvador, talvez você não saberia responder com uma intensidade, dizendo sim, Ele é. Ele é tudo e suficiente para mim. E talvez nessa manhã, o Senhor está batendo na porta do teu coração. E pode ser que se você abri-la de uma maneira especial, aceitando Ele, não somente como uma ideia de um Filho de Deus, mas como o teu Senhor e Salvador, como aquele que se torna o dono da tua vida, da tua alma, que vai te conduzir numa jornada de fé. Talvez o dia para isso acontecer seja hoje, seja aqui e seja agora. Muitos que estão aqui nessa manhã já fizeram isso um dia. Fizeram de Jesus o teu Senhor e seu Salvador, e fizeram uma oração aparentemente simples, dizendo: Jesus, eu recebo, eu o aceito como meu Senhor e Salvador, perdoa os meus pecados, eu decido caminhar uma jornada de te conhecer. Mas ao mesmo tempo que parece uma oração simples, pode ser que hoje, para você, seja a oração mais importante da tua eternidade. Porque se você fizer de Jesus o teu suficiente Senhor e Salvador, sabe o que vai acontecer? Você vai ser selado com o Espírito Santo no teu coração. E a partir de hoje, Deus habitará em você. Aí o jogo muda, meu irmão. Não é mais uma ideia, não é mais um conceito que um dia alguém te ensinou em partes, mas é você se tornando casa de Deus, habitação do Espírito Santo. E aí sabe o que vai começar a acontecer? Uma revolução na tua vida. Então se nessa manhã tem alguém aqui que deseja por uma revolução do céu na tua vida, que deseja abrir mão do seu senhorio e colocar Cristo no centro do seu coração, levante a mão aí onde você está, que eu quero conduzir você nessa oração. Levante a mão aí onde você está, aleluia, glória a Deus. Fique com a mão levantada para eu poder te ver. Amém, tem mais alguém? Amém, glória a Deus. Amém. Tem mais alguém que quer viver uma revolução na fé e receber Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Eu quero chamar rapidamente vocês que levantaram a mão para virem aqui à frente. Eu quero orar com você aqui embaixo. Isso, vem. Amém. Amém. Tem mais gente que levantou a mão, vem. Se você levantou a mão, vem, eu quero orar contigo. Seja corajoso. A Bíblia diz que se você confessar o meu nome perante os homens, eu confessarei o teu perante o Pai. Não há nada mais importante nessa vida. Vem aqui, minha irmã querida. Não há nada mais importante nessa vida do que essa oração. Essa oração, ela não muda a tua vida, ela muda a tua eternidade. É uma oração, sabe um strike no boliche? É uma oração que vai ser um strike no mundo espiritual, em nome de Jesus. Tem mais alguém que quer fazer essa oração? Corre para cá agora, ainda é tempo. Vem rápido, corre para cá. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero orar por você nessa manhã. E eu quero convidar você a esse lugar de oração. Essa manhã é uma manhã de salvação nessa casa. É uma manhã de festa. Amém. Glória a Deus. Olhem para mim, por gentileza, por um instante. Sabe essas lágrimas? Jesus diz
que Ele recolhe essas lágrimas. Porque haverá um dia que não haverá mais choro, haverá um dia em que tudo se fará perfeito, como foi o plano original de Deus. Mas até lá, sabe qual é a boa nova? A boa nova é que hoje vocês estão tomando uma decisão de fazer de Jesus suficiente Senhor e Salvador da vida de vocês. E essa decisão, ela é para uma eternidade. Então eu quero convidar vocês a essa oração de todo o coração. Orem comigo, repetindo essa oração comigo, tá bom? Digam assim, fechem os olhos e digam assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu recebo de uma maneira diferente. Hoje eu recebo como meu Senhor e meu Salvador. Muito além de uma ideia, de um conceito, agora eu recebo como o meu dono, para que o Senhor habite no meu coração, na pessoa do Espírito Santo. Perdoa os meus pecados, Jesus, e escreve o meu nome no livro da vida. Que nessa manhã a minha história na tua presença seja completamente diferente, em nome de Jesus. Vamos orar por vocês agora. Pai amado, Pai querido, nós como igreja oramos, Deus, por cada uma das nossas irmãs que estão aqui nesse momento, tomando uma decisão tão linda, Senhor, em te aceitar como o único e suficiente Senhor e Salvador da vida delas. Que essa obra que está iniciando nos seus corações, e nós cremos, possa, Senhor, ser uma linda história de amor. Que a tua presença no coração delas se faça suficiente. E que toda dor, toda tristeza, toda mágoa seja revertida numa linda história onde o Senhor governa e reina. Que elas a cada dia se apaixonem por Ti, pela Tua palavra, para que elas conheçam os Teus planos e preceitos, e através de conhecer a Tua palavra, a vida delas seja continuamente transformada para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Temos algumas irmãs para virem dar um abraço nessas queridas aqui, recebê-las de uma maneira especial. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Vocês podem conduzi-las, né, para a sala? Isso. Nós queremos continuar uma conversa com vocês. A Gize, que está ali, vai conduzi-las para uma sala especial, dar um presente para vocês e conversar mais um pouquinho com vocês, tá? Vamos ficar de pé, queridos, vamos levantar as mãos para o alto e agradecermos ao Senhor por mais um culto, mais um encontro. Amém? Quem que vai parar de brincar com fogo aqui? Tem alguém aqui? Amém? Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, obrigado pela tua doce presença nesse lugar. Obrigado pelo teu favor, Senhor, na nossa vida, Senhor. Obrigado porque um dia o Senhor nos chamou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem se revelado a nós e o nosso amor por Ti, Senhor, tem sido preservado, ou até mesmo como hoje em alguns casos, resgatado. Que, Senhor, nessa semana nós possamos viver na intensidade do Teu amor, que possamos agir na dispensação do Teu Espírito, no poder do Teu Espírito. Leva-nos, Senhor, abençoando a nossa entrada, a nossa saída. Sê conosco, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e um domingo especial para você. Um beijo no coração.